Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Estou aguardando você aí para nosso bate-papo especial, todas as terças e quintas às 20 horas. Vamos lá? Quem chegou, quem vai ser o primeiro a chegar? Estou aguardando você entrar, para a gente começar a conversar aqui. Uma boa noite. E aí, galera? Olá, boa noite. Estamos começando agora o nosso bate-papo especial nesta terça-feira. Todas as terças e quintas nós estamos juntos aí e eu quero deixar meu moto abraço para você, tá certo? Então, vamos chegando. Nós temos um aí que já entrou. Coloque aí de onde você é. Meu moto abraço pro Paulo César. Paulo César, muito obrigado, parceiro. Você é irmão nosso aí e obrigado por essa oportunidade de a gente estar junto aí nesse bate-papo. Muitos estão entrando agora. Por favor, coloque aí de onde você é. Quero mandar um abraço para você e um abraço para a sua cidade. Vamos lá? Aqui está um tempo, não sei como é que está o tempo para vocês. Hoje aqui está chovendo o dia todo, começou ontem à noite essa chuva. Amanheceu chovendo, de manhã ameaçou dar uma parada e na hora do almoço até agora é chuva direto. Mas isso é muito bom, estamos aqui junto para esse encontro, para esse moto-encontro. Embora não podemos estar nesse encontro presencial, mas nós estamos aqui nessa live via internet, através da tecnologia, nós encontramos nossos parceiros dos 4 cantos dessa terra. Coloque aí de onde você é, quero mandar meu abraço para você. Vamos lá. Eu não sei se já entrou aí a minha amiga, minha irmã motociclista Edmeia Gonçalves. Edmeia Gonçalves, lá ela é baiana, é de Eunápolis, mas está em Portugal. Muito bem. Coloque aí de onde você ainda... Eu estou vendo que vários estão entrando, mas ainda não consigo visualizar nada. De onde você é. Quero mandar meu abraço para você. Quero mandar meu abraço para o meu xará, William Vitório. E quero mandar um abraço para os V-Bladers, ok? Um abração para você, irmão, parceiro. É isso mesmo. E para quem não me conhece, eu sou o William Santos, do Ministério Adventista de Motociclismo, aqui em Itararé, na cidade de Itararé, estado de São Paulo, mas na divisa já com o Paraná. Tá certo? E hoje vamos ter uma conversa legal, conversar mais um pouco. Hoje o assunto vai pegar, hoje o assunto é para chacoalhar, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre regras de conduta, a importância disso aí na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente para nós motociclistas, porque na estrada, no trânsito, nós corremos um risco muito grande, um risco muito maior do que quem está no carro, porque o acidente, quando acontece com o motociclista, geralmente machuca e machuca bastante. Isso quando não é fatal. Então alguns cuidados que nós temos que ter, algumas regras que nós devemos seguir. E a pergunta que eu sempre faço, motociclismo e Bíblia, será que dá liga? E aí, o que você acha? Eu acho que dá. Para mim dá. Porque alguns falam assim, daqui a pouco, alguém comentou aí, daqui a pouco Jesus vai estar atravessando numa moto aí. Na minha ele atravessa, porque para onde eu vou, eu levo ele comigo, tá certo? E na verdade ele vai de carona? Não, ele que me dirige, ele que me conduz, tá certo? Então é isso aí. Um abraço pro meu irmãozão Noril, da Asas da Liberdade, em Carlópolis, no Paraná. Um abração, meu irmão. É sempre bom ver você. É o nosso parceirão aí, e um abraço para todos. Quem mais está aí? Coloque aí de onde você é. Até agora não consegui visualizar de onde você está, mas nós vamos conversando aqui. Se a gente não conseguir mandar um abraço agora, eu vou anotar o nome de vocês para na próxima live, quinta-feira, às 20 horas, nós estamos entrando. Eu quero mandar meu moto abraço para você, tá certo? Então, motociclismo e Bíblia, dá liga ou não dá?
Para mim dá. E mesmo porque nós motociclistas somos pessoas, homens de fé. Por quê? Porque nós precisamos e pedimos sempre a proteção de Deus nas estradas, para nossa segurança, para irmos bem, chegarmos no nosso destino e encontrar nossos queridos, nossos amigos, não é verdade? Então nós somos homens e mulheres de fé, porque nós dependemos da proteção e a segurança do nosso Deus nas estradas. E as regras, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês sabem disso também, né? Mas é bom sempre esse bate-papo. Quantas conversas que nós temos, nós já sabemos, mas o gostoso é conversar. Não é isso mesmo? Então, por isso estamos aqui. As regras, interessante que as regras para o uso das motos, elas variam muito de país para país. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu estava dando uma olhada, e interessante que na China é proibido utilizar a moto nos centros das grandes cidades. Você sabia disso? E nas autoestradas. Então você pode, lá na China, andar de moto na periferia ou nas estradas vicinais. E interessante que, falando sobre isso, outro dia eu fui daqui, em março agora, antes de entrar em quarentena aí, eu peguei a moto, fui daqui de Itararé para Jacareí, em estado de São Paulo mesmo. Daqui lá dá uns 450 quilômetros. Mas interessante que nesse caminho, nessa trajetória daqui para lá, eu tenho que passar por São Paulo. E quando eu passei por São Paulo, então você passa ali, você cai na Marginal Tietê. E no caso, como eu antes de Jacareí eu ia passar em Suzano, eu entrei ali pela rodovia Ayrton Senna, que é depois da Dutra, né? Se eu fosse direto para Jacareí, eu poderia ir pela Dutra, mas como eu fui e passei antes em Suzano, na casa de um irmãozão lá, de um irmão também motociclista, o meu irmão Robertson, né? Dormi na casa dele esse dia, depois seguimos para Jacareí. Como eu fui para lá, eu fui pela Ayrton Senna. E depois, no dia seguinte, a gente conversando, o pessoal lá, a gente se encontrou, e eles falaram assim, quando a gente entrou no assunto de moto, né, dos perigos, negócio de multa, e falaram assim, porque é a mesma coisa, quando cai na Marginal Tietê, a via expressa não pode moto porque leva multa, né? Eu falei, o quê? Eu falei, leva multa? Porque eu não sabia disso, eu estou chegando no interior, eles mesmos falaram assim, isso é uma fábrica de arrecadação que eles fazem. Então eu estava chegando do interior, para cair ali, eu falei assim, ai, daqui eu falei, não, esquenta a cabeça que daqui uns dias chega a confirmação dela na sua casa. E interessante que eu falei assim, e agora? Aí eu comecei a lembrar da minha viagem, eu falei assim, a menos que, na verdade essa multa até hoje não chegou e não vai chegar. Por quê? Por sorte, não vou dizer sorte, né? Mas eu vou dizer, foi por Deus mesmo. O que aconteceu? Quando eu entrei em São Paulo, eu percebi que eu estava com pouca gasolina. Eu falei assim, opa, tenho que abastecer. Então eu entrei, caí na Marginal Tietê, entrei ali na via expressa, né, na Marginal Expressa, só que como eu tinha que abastecer, eu saí da expressa, peguei aquela lateral e fui, e eu nada de achar posto de gasolina, e eu falei, caramba, daqui a pouco acaba a gasolina e eu tô sem. E aí eu vi daí um pouco eu vi um posto ali na frente, mas a hora que eu falei assim, bom, aquele posto eu tenho que sair fora, eu tenho que fazer aquela volta, falei assim, acho que eu vou continuar em frente, que deve ter outro ali na frente. E eu continuei em frente, não entrei naquele posto. E aí eu querendo voltar logo para via expressa, não podia, porque não tem como abastecer, eu tinha que estar ali na lateral. E aí quando eu continuei nada de posto de novo, já estava acabando ali a Marginal Tietê, aí eu caí na expressa já no final. E antes de entrar na rodovia Ayrton Senna, então tinha um posto de gasolina lá, eu já parei, abasteci, vim embora. Então, ou seja, nessa preocupação de abastecer, eu caí fora da Marginal, né, da via expressa da Marginal, e não recebi essa multa, graças a Deus, né? Mas, ou seja, são regras que às vezes a gente desconhece em alguns detalhes, os lugares diferentes que a gente vai, nós temos que estar atento para como é naquele lugar. E na China é assim, nos grandes centros você não pode andar de moto e nem nas autoestradas, apenas nas vicinais e na periferia. Já nos Estados Unidos, interessante que dos 48 estados norte-americanos, somente 19 estados o capacete é proibido.
É proibido andar sem capacete em 19 estados. Nas outras não tem essa obrigatoriedade. Para quem é maior de idade, isso é facultativo, tá certo? Então não tem essa obrigatoriedade. Na França, por exemplo, o que, que acontece? Na França, as motos de grandes cilindradas, elas são utilizadas nos aeroportos para transportar pessoas. E interessante que esse tipo de veículo, para eles, né, de transporte, é mais caro do que um táxi comum. Né? É isso. Então os motoboys aqui que iam adorar isso aí, né? Então é utilizado dessa forma. Na Alemanha, na Itália, na França, é proibido eles andarem entre no corredor entre os carros. Então eles não pode, senão canetada, né? Na Tailândia, o que, que acontece na Tailândia? Então ali tem um fluxo de veículos muito grande e ali alguns cruzamentos que a conversão é proibido para carros, moto pode virar para facilitar o fluxo, para aliviar e fluir melhor os veículos, né? Já no Brasil, capacete é obrigatório em todo o território nacional, né? Inclui mototáxi tem uma regulação própria para eles e aqui se trafega normalmente, né? Pelos corredores entre os carros, né? Mas alguns cuidados nós precisamos tomar, alguns cuidados precisa ter, né? Algumas regrinhas nós temos que cuidar, por quê? Para nossa própria segurança. Então, ou seja, não fazer manobras arriscadas. A gente que está de moto, às vezes a flexibilidade é muito maior do que de carro. Então, ou seja, mas muito cuidado em manobras arriscadas, uma conversão rápida, assim, uma mudança de faixa rápido é perigoso, porque o carro, o veículo às vezes que vem, ele não está preparado para essa sua mudança, então tem que dar tempo, tem que dar o sinal e dar tempo para que você seja visto, para que haja segurança. Então, não faça essas manobras arriscadas, nunca ultrapasse pela direita. Ah, William, você quer ensinar o Padre Nosso ao vigário? Não é isso. É que às vezes no dia a dia, aquele trânsito ali duro, ruim de andar, já entra por aqui, mas existem alguns perigos para isso, você sabe disso, né? E mesmo os cuidados nos cruzamentos, principalmente cidade pequena. Por que eu digo isso? Porque em cidade grande, o fluxo de carro nas preferenciais são grandes, mas lugares menos movimentados, interior, como é menos movimento, nós temos que tomar um cuidado terrível. Eu ando de moto aqui, mas mesmo estando na preferencial, eu sempre buzino, tomo todo o cuidado, por quê? Sempre tem aquele desavisado, aqui no interior, sempre tem aquele que veio do sítio ali, e vai assim, meio parece que comprou a carta, né? E anda de qualquer jeito, não presta atenção nesses detalhes, eles esquecem até que existe preferencial. Aqui eu costumo dizer que aqui parece que o trânsito aqui é tudo o contrário, porque quem vai reto tem a preferência e o cara que vai virar, ele entra e o outro que se vire, né? Então, assim, esses cuidados nós temos que ter. Interessante que todas essas negativas nessas regras do trânsito, não faça isso, não faça aquilo, é para a nossa própria segurança, é para o nosso próprio bem-estar. Por quê? Porque como é que fala? Porque quando há um acidente, o maior prejudicado é o motociclista. Falando em motociclista, em acidente, eu fiquei sabendo hoje que parece que o Diogo Estradeiro, ele tem um canal, como é que é o canal dele mesmo? Moto Pistão, alguma coisa assim. Ele tem um canal em que quinta-feira à tarde ele se acidentou. Alguém, a hora que ele estava ainda atravessou na frente, bateu, ele teve um acidente grave, quebrou as duas pernas, teve fratura nas duas pernas. No sábado ele fez a cirurgia, parece que na perna esquerda, e na segunda-feira, ontem, ele fez a cirurgia na outra perna, né? Então, e o interessante que o duro é que ele é autônomo, tá certo? Ele vive no trabalho de motoboy. E se tudo der certo, ele vai ficar pelo menos 6 ou 7 meses parado. Então, ou seja, se alguém inclusive puder ajudar, eu até ia trazer, eu esqueci, mas trazer aqui, colocar, existe um número na conta do banco dele,
para que, se alguém quiser ajudar, ele pede para que a gente ajude em orações, tudo, que rezem por ele, que ore por ele, mas que alguém puder também ajudar de forma financeira, fazer algum depósito, não importa o valor, seria interessante. Se você for no canal dele, o Diogo Estradeiro, ali eles colocaram o número da conta, se alguém puder ajudar, porque realmente ele está numa situação difícil agora e durante 6 ou 7 meses ele vai ficar sem trabalhar. Tá certo? Então, por quê? Por causa desses cuidados que nós temos que ter. O perigo é sempre maior para o motociclista, o prejuízo é sempre maior. O nosso irmão aí que está, que eu percebi que ele está aí, irmão Noril Tilmando, Asas da Liberdade, o filho dele, esse ano teve um acidente terrível, e foi para UTI, teve cirurgia nas mãos e tudo. Graças a Deus recuperou, está em casa e está cada dia melhor, mas nós corremos esse risco. Então essas regras é importante nos seus detalhes para a nossa segurança. E na palavra de Deus também existem algumas regras de ouro para a nossa própria segurança no dia a dia. E falando nisso, hoje eu vou falar uma coisa para você. Hoje o tema é duro, hoje o tema é para chacoalhar mesmo, sabe? Talvez você vai ver alguma coisa que é novidade, que você nunca tinha visto antes, tá certo? Então, hoje eu tenho que perguntar para você. Primeiro, eu tenho que falar para você o seguinte, o que o William fala importa? O que o William fala não importa. Tá certo? O que a Bíblia fala importa? O que a Bíblia fala importa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou perguntar para você, você responde aí. O que o William fala importa? Não. E o que a Bíblia fala importa? Hã? É isso aí. O que a Bíblia fala importa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio dessa forma. Porque assim, o que eu vou falar aqui, eu não vou falar de igreja, não vou falar de religião, não vou falar nada disso. O que eu vou falar é em Bíblia, porque Deus, já falei para as pessoas, eu levo comigo para onde eu vou, porque é Ele que cuida de mim, é Ele que protege nas estradas, e é Ele que me faz ser uma pessoa melhor, tá certo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, e é cômodo eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque quando eu falo que ela contém, quando eu concordo, legal, é a palavra de Deus, mas quando eu não concordo, eu falo assim, não é a palavra de Deus, você entendeu? Então é muito cômodo. Não, a Bíblia que às vezes ela puxa a orelha da gente, às vezes ela instrui, ela corrige, ela dá uns puxãozinhos de orelha, entende? É o que faz, e hoje ela vai puxar, tá certo? Então mas não é o William que está falando, quem vai falar é a Bíblia. Nós vamos, então, se eu falar alguma coisa que não está escrito, você fala para o administrador aí, o Paulo César. Obrigado, Paulo César, por abrir esse canal para gente, mas fala para ele, não deixa esse cara falar mais não, porque o que ele está falando é mentira, tá certo? Então, vamos ver o que a Bíblia fala, tá certo? Falando de regras e condutas. Mas para falar sobre isso, eu queria que você abrisse... É importante você ter uma Bíblia do lado ou conferir no celular, porque não acredite naquilo que eu falo, não. É importante você conferir. Eu posso estar lendo qualquer coisa aqui do lado. Então, confira se eu estou lendo mesmo na palavra de Deus. Abra aí. Então, Lucas... No Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 9, eu queria ler um verso aqui com você. Aqui conta a história, você ouviu falar a história daquele baixinho, né, da Bíblia, o Zaqueu? É um tamanhinho nanico, assim, um tamanho de gente, e a Bíblia fala que ele era tão baixinho, que onde tinha bastante gente, ele não conseguia enxergar do outro lado. Ele era baixinho, e ele sabia que Jesus ia passar por ali, e o que ele fez? Antes de Jesus chegar ali, ele correu, subiu numa árvore, e ficou lá em cima, e falou assim, daqui ninguém vai me ver. E ele era, e não podia, as pessoas ia ficar chato para ele, porque ele era uma pessoa rica da cidade, e então ele subiu escondido lá, e quando Jesus passa por ali, ele para embaixo da árvore e fala assim, Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque hoje convém eu almoçar na sua casa, eu vou comer na sua casa hoje. Não fala almoçar, fala comer. Então não sei se era almoço, se era janta, mas aqui fala, convém comer na sua casa. As pessoas quando escutaram isso falaram assim, xiii, esse Jesus aí já... não sei se dá para confiar não. Vai comer na casa do Zaqueu. Zaqueu é um pecador, né? Sabe? As pessoas discriminam a gente também como motociclista, né? Não é assim? Às vezes nós somos discriminados, as pessoas têm medo, a gente chega com uma bandana, chega com um colete lá, alguns chegam tatuado e tudo. Falei assim, ixi, o que esse cara tá chegando aí? Então assim, as pessoas discriminam muito, têm preconceito. Jesus não tinha preconceito.
sabe? Todos nós somos pecadores. E Jesus falou assim para ele, eu vou comer na sua casa. E por que as pessoas tinham esse preconceito? Porque ele realmente, vou falar uma coisa, ele era desonesto mesmo. Ele era ladrão, para ser bem claro, ele era ladrão. Só que veja só o que Jesus fala para ele no verso 9, capítulo 19, o verso 9, diz assim, olha, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Foi o que Jesus falou. Ué, por que houve salvação? Quem que chegou na casa de Jesus? Quem que chegou na casa de Zaqueu? Foi Jesus. Por que ele falou que hoje chegou salvação na casa de Zaqueu? Porque quem que chegou na casa de Zaqueu? Jesus, isso mesmo. Jesus é a salvação. É Jesus que pode salvar. Não existe mais nada que pode salvar. Não, mas não tem mais nada que pode salvar. Salvação é só Jesus. Olha, não tem igreja que salva, não tem pastor que salva, não tem bispo, padre, presbítero, não tem ninguém que salva. Pai não salva, mãe não salva, não tem ninguém. Quem salva é Jesus. Né? Por isso que ele falou, hoje chegou salvação na sua casa, porque Jesus chegou até lá. E aí, eu queria ver com você, vamos lá em um verso que o apóstolo Paulo escreveu, lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, é um daqueles versos clássicos, mas confere e abre. Efésios é depois de Coríntios, Gálatas e Efésios, tá certo? No capítulo 2, o que o apóstolo Paulo escreve a respeito de Jesus? Vamos ver? Vamos lá. Lá em Gálatas fala assim, olha, capítulo 2, Gálatas não, Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e o verso 9, fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é interessante que fala assim, olha, pela graça sois o quê? Isso mesmo, pela graça sois salvos, né? Então nós somos salvos pela graça. Mas de que forma que a gente aceita essa salvação? Porque veja só, pela graça nós somos salvos. O que é a graça? A graça é Jesus, é a misericórdia de Jesus. Né? Por quê? Porque é algo que você não pode pagar, porque se você fosse pagar não era de graça. Lembra que Jesus falou, hoje chegou salvação na sua casa, falou para Zaqueu, e agora que nós somos salvos pela graça, porque a graça é o meio que Jesus utiliza para perdoar, a misericórdia que ele usa para perdoar os meus pecados e me salvar. Então, ou seja, nós podemos substituir aqui, por Jesus nós somos salvos. E de que forma que eu aceito essa salvação? Eu aceito pela fé. Mas então a fé salva? Não. A fé não salva. Ah, mas a fé não salva. Aqui está dizendo que a fé, nós aceitamos a salvação, aceitamos a graça. Nós somos salvos pela graça, mas de acordo com o quê? Pela fé. Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando Jesus morreu, você estava lá? Eu não estava. Você estava? Não estava. Você tem foto lá de Jesus na cruz? Você tem um vídeo lá? Você tem um documento escrito por Jesus assim, olha, porque eu, Jesus, morri pelo William. Tá? Morri por William, assinado Jesus. Tem esse documento? Não tem. Então, de que forma que eu aceito que ele morreu por mim? Que ele morreu no meu lugar? É pela fé. Pela fé eu acredito que ele morreu em meu lugar. Pela fé eu acredito que ele me dá a salvação. Você entendeu? Então, a fé não salva. A fé é a forma que eu utilizo para aceitar a salvação que Jesus me dá. Tá certo? E aqui fala, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Quando a Bíblia fala que é um dom, é um presente. Tá certo? Agora, por quê? Por que nós somos salvos só por Jesus, por mais nada? Por quê? Ele explica no verso 9, diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não tem o que eu faça que possa me salvar. Não, mas peraí, William, e se eu fizer as coisas boas? Não adianta fazer coisa. E se eu guardar a lei de Deus? Não salva. O que salva é Jesus. Então, não, vamos chegar lá. Que o assunto hoje é para chacoalhar. Então, sabe por que não adianta eu fazer... Aí se eu der marmita para os caminhoneiros? E se eu levar a cesta básica, agora tem gente... Não salva. Não tem o que eu faça quem salva. Quem salva é Jesus, não existe mais nada.
mais nada. Então, coisa boa não salva, eu ajudar a pessoa que está precisando não salva, o padre não salva, o pastor não salva, o bispo não salva, ninguém salva, o pai e mãe, ninguém salva. Quem salva é Jesus. É isso mesmo. Sabe por quê? Se fazer coisas boas me desse a salvação, eu não precisava de Jesus, era só eu fazer coisa boa. Não era? Era só eu ajudar. Então, se eu ajudo as pessoas, então Jesus não precisava nem ter morrido. Ele morreu à toa. Por quê? Porque fazendo coisas boas eu sou salvo. Então você percebe que isso não encaixa? Né? Então, quem salva é Jesus. Ok, mas se que quem salva só salva é Jesus, então por que precisa guardar os 10 mandamentos? Por que existe a lei de Deus? Por que existem os 10 mandamentos? E agora alguns talvez estejam se perguntando assim, não, mas peraí, Jesus aboliu os 10 mandamentos. Na morte, na cruz, Jesus aboliu. Será que ele aboliu mesmo? Então assim, não adianta eu responder não. Quem tem que responder é a Bíblia, tá certo? O que o William fala não importa. O que importa é o que a Bíblia fala, beleza? Então vamos ver, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala sobre isso aí. Por que se as pessoas falam que só Jesus salva, que é só Jesus salva, não, só Jesus salva. Então, se Jesus salva, então não preciso mais, anulou, Jesus anulou os mandamentos, tá certo? Certo ou errado? O que você acha? Responde aí, você acha que anulou sim ou não? Vamos ver. Vamos deixar a Bíblia responder. Romanos no capítulo 3. Romanos no capítulo 3, verso 31. Procura aí. Depois dos 4 evangelhos, vem Atos e Romanos, tá bom? No Novo Testamento. Então, capítulo 3, verso 31, fala assim, olha. Aqui, presta atenção que aqui é uma pergunta. O apóstolo Paulo está perguntando, anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, com a fé nós anulamos a lei? O que você acha? Ele faz a pergunta. Então ele pergunta assim, por acaso nós anulamos agora a lei de Deus através da nossa fé? Ele mesmo responde. O que está escrito aí? Ele responde assim, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, antes, com a fé, nós confirmamos a lei. Ué, e agora? Não foi abolido? Foi ou não foi? Será que ele se enganou? Aqui ele está dizendo não. De maneira nenhuma. Pela fé nós confirmamos e não anulamos. Então, mas nós então não anulamos? Não. Você sabe, vou falar uma coisa para você. O que eu vou falar é duro, mas aqui é o que está escrito, né? Se alguém fala diferente, ele está enganado. Então, às vezes pode ter algum líder religioso falando assim, não, foi anulado. O que você acha? Quem que você acha que está enganado? O líder ou Deus? Ou a palavra de Deus? Quem que pode estar enganado aqui? Não, mas isso é do Antigo Testamento. Peraí, mas o Paulo está escrevendo no Novo Testamento. Ele diz que não anulou, de maneira nenhuma. E com a fé nós confirmamos. Ué, mas não é Jesus que salva? É. Então, se Jesus salva, por que eu preciso da lei? Eu tenho que entender qual é a função da lei. O que às vezes a gente se confunde é que a gente não entendeu qual é a função da lei. Então, qual é a função da lei? Você tem um espelho na sua casa? Tem, sim ou não? Hoje é difícil quem não tem, né? Então você tem um espelho. Para que serve o espelho? Fala para mim. O espelho serve para mostrar se meu cabelo está despenteado, se minha barba está ficando branca, se eu estou sujo aqui do lado, é ou não é? Aí tem uma sujeira aqui interessante, que se eu sair na rua com o cara sujo aqui, o povo dá risada de mim, porque quando eles olham a nossa sujeira, eles dão uma risada da gente. É assim ou não é? É. E aí, já pensou vir fazer uma live com o tamanho mancha aqui? Tem gente que chega assim, se tiver sem espelho, a pessoa fala assim, você tá sujo aqui do lado, você dá aquela lambida aqui, não, mais para cima, não, para trás, desse jeito, até limpar. Então, o espelho é para mostrar. Que mais que o espelho faz? É o espelho que limpa? Eu chego assim no espelho, agora ele vai me limpar, Não, o espelho não limpa.
Uai, que raio de espelho é esse? Então eu vou jogar esse espelho fora, porque esse espelho não limpa. Eu vou quebrar esse espelho, porque não presta. Não, a função do espelho não é limpar. Limpar é a água. Água com sabão, é ou não é? O espelho é só para mostrar. Queridos, os 10 mandamentos, ele não limpa meu pecado, ele não salva, porque essa não é a função dele. Essa é a função de Jesus Cristo. A função da lei é mostrar a minha vida. Mostrar se eu estou sujo, vivendo de forma suja, se eu sou desonesto, se eu estou direitinho. A função dela é mostrar, porque quando ela me mostra, opa, então aqui, agora eu vou andar direitinho. Sabe, para minha segurança. Assim como as regras no trânsito é para nossa segurança, essas regras de ouro que Deus colocou aqui na sua palavra, é para mim, é para a sua segurança. Sabe, porque a Bíblia fala assim, olha, há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, maravilhosos, mas o final é caminho de quê? Caminho de morte. E ele não quer isso, por isso que ele mostra que como você deve andar. Sabe, Deus nos mostrou como nós devemos nos portar através de Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Ele veio mostrar como deve ser a vida do cristão. Ele é o nosso maior exemplo, e assim como ele foi, é como eu devo ser, é como eu devo agir. Você entendeu? Então a função da lei não não é me limpar, sujar, me salvar. A função da lei é mostrar como está a minha vida. E vou falar uma coisa com você, é uma coisa dura, mas quando a Bíblia fala que a fé não muda e que a lei de Deus não foi anulada, né? Vou ser sincero para você, muitos desses líderes, na verdade, eles não querem anular a lei. Eles querem anular um mandamento só. Você sabia disso? Mas isso nós vamos falar na terça-feira. Na terça-feira, ou na quinta-feira, não hoje. Nós vamos falar dele na quinta-feira. Eles querem anular um só. Sabe por quê? Pergunta para ele se pode adulterar. Não, adulterar não. Pergunta para ele se pode sair, se alguém pode, alguns dos irmãos de fé dele pode sair com a esposa dele. Não pode. Por quê? Porque não pode. Está na lei. Vê se pode roubar, sai daí agora, vai no seu vizinho ali, pega alguma coisa. Não tem leis. Se não tem lei, pode, não tem problema nenhum. Sabe por que eu não posso atravessar no farol vermelho? Porque existe uma lei que fala que é proibido, que eu tenho que atravessar na verde. Se tirarem essa lei, essa regra da lei de trânsito, aí não tem problema, eu posso atravessar em qualquer cor. Tá certo? Por quê? Eu só não posso porque existe uma lei. E que essa lei nos dá segurança. E da mesma forma, é aqui. Então, eu posso mentir, eu posso bater no pai, bater na mãe. Posso ou não posso? Pode. Não, eu não pode. Pode, porque não tem mais lei, foi anulado. Você está entendendo que a coisa não se encaixa? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, a lei não foi anulada. Pelo contrário, pela fé nós confirmamos a lei. Tá certo? Eu vou passar rapidamente aqui, depois você olha com mais cuidado, mas rapidamente, quais são os mandamentos da lei de Deus? Vamos ver, rapidinho, lá no Êxodo, capítulo 20, verso 3, interessante que se você olhar, depois marca aí para você conferir depois, Êxodo no capítulo 31, verso 18, fala que a lei e os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Essa é a única parte da Bíblia que ele não inspirou ninguém a escrever. Foi ele mesmo que escreveu. E aqui Moisés só transcreveu. Entendeu? Só transcreveu o que ele disse. Né? Aí ele fala assim, no verso 2 fala, eu, Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por quê? Porque o povo estava como escravo lá e Deus tirou. Ele fala, eu. E ele diz assim, o primeiro mandamento, está no verso 3 que diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? Não terá outros deuses? Qualquer coisa que eu uso em primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. Se o meu time de futebol está na frente de Deus, ele é meu Deus. Eu estou colocando ele no lugar de Deus. Olha, eu amo andar de moto, eu amo os nossos encontros, mas eu não posso gostar mais disso do que de Deus. Deus tem que ocupar o primeiro. Cada vez que eu faço isso, mais do que Deus,
isso ocupa um lugar, em primeiro lugar na minha vida, esse é o meu Deus, tá certo? O segundo é assim, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu. O que há em cima do céu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nem semelhança alguma do que lá nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas aqui fala, faço misericórdia até 1000 gerações. Interessante, né? Aquilo que aborrece é até a terceira e quarta geração, mas aquilo que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É o que ele está dizendo. Você entendeu? Então, ou seja, eu fazer uma imagem, ou tirar uma foto para eu adorar, isso é pecado, segundo a lei. Mas eu tirar uma foto e ter uma imagem, uma figura de Jesus como ilustração, não tem problema nenhum. Eu não posso adorar aquilo. Aqui fala para adorar, não dar culto àquilo, entendeu? Então, porque quem é devido ao nosso culto, a nossa adoração é somente Deus. O terceiro mandamento diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. E tomar em vão, sabe? Essas piadas, quando a gente coloca piadas de Deus, de Jesus, né? Coisas assim, estou tomando o nome de Deus em vão, sabe? Essas passeatas que menosprezam o nome de Jesus Cristo, sabe? O carnaval, vocês viram o que aconteceu no carnaval? Isso é tomar o nome de Deus em vão, sabe? Então, ele diz que não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. O quarto mandamento, ele vai do 8 até o 11, mas nós vamos ver isso na terça-feira, tá certo? Vamos pular esse aqui agora. No quinto mandamento, diz assim, olha, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um único mandamento com promessa. Entende? Então, veja só, se foi abolido, eu não preciso mais honrar, posso bater, posso jogar fora, fazer o que for, por que respeitar? Foi abolido, foi anulado, tá certo? Não foi, tá certo? O apóstolo Paulo nós vimos que não foi, lá no Novo Testamento. Não matarás, depois não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mentira, fofoca, né, contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Aqui fala assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nada que pertence ao seu próximo. Então aqui estão os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo no capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Confere depois com calma. Aqui, devido ao nosso tempo, nós passamos aqui bem rápido, né? Mas confira lá. Esse é o mandamento que Deus deu. Ele escreveu. Interessante que todo o restante da Bíblia, ele inspirou seus profetas, seus servos a escreverem, mas esse ele mesmo escreveu. Por que será? Sabe quando você tem uma coisa importante para fazer, que as outras coisas você delega para o filho, mas quando chega aqui você fala assim, não, esse aí não, esse aqui deixa que eu faço. Esse aqui deixa que eu faço. Então é isso. A lei de Deus, ela continua. Só mais 2 versos eu quero ler com você esta noite. Tá bom? Vamos lá? Então, depois que nós vemos isso, que o apóstolo Paulo disse que pela fé nós confirmamos e não anulamos a lei, e agora nós conhecemos quais são os mandamentos que Deus deixou, a sua lei, sabe? Eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho de João. Abra aí, não acredite no que eu estou falando, é bom você conferir. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15. Veja só, tem uns versos que eles puxam a orelha da gente, eles falam pesado, e esse aqui, veja só, ele fala assim, ó, capítulo 14 de João, verso 15, fala assim, olha, se me amais, se você me ama, peraí, opa, então aqui ele está falando uma coisa, aqui ele está falando se ama, pode ser que você não ama, pode ser que eu não amo, mas ele fala assim, ó, se ama, tá certo? Então ele fala assim, ó, se você me ama, isso é uma condição, o que ele vai escrever, vai falar depois, é a respeito do que você respondeu, se você acredita, se ama ou não. Então veja só, se você me ama, então você guarda os meus, o que está escrito aí? Se você me ama,
Então você guarda os meus? Isso mesmo, os meus mandamentos. Tá certo? Então, mas você se ama. Então não adianta eu falar assim, ah, glória a Jesus, aleluia Jesus, ah, palmas para Jesus, ah, não, eu amo Jesus, mas se eu não guardo, não ama. Não, mas eu amo. Não, não ama a Bíblia. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia está falando, na palavra de Deus. Ele fala assim, se você me ama, você guarda. Ou em outras palavras, se você ama, você obedece. É uma questão de obediência, né? Se eu amo os meus pais, eu obedeço os meus pais. Eu estou ali em harmonia com eles. Então ele fala assim, se você me ama, você guarda os mandamentos. É o que ele está dizendo. Senão não adianta eu falar assim, não, mas eu amo. Eu só não guardo ali, eu guardo quase, guardo 9. Não, sabe? Se eu não obedeço, eu não amo. É o que a Bíblia está dizendo. Entendam bem, não é o William que está falando. Nós estamos lendo aqui, você está lendo aí comigo. E o último verso dessa noite. O último verso dessa noite. Antes disso, é interessante. Se anulou, por que aqui no Novo... Porque alguns falam assim, ah, não, mas isso é do Antigo Testamento. Peraí, mas João é o Novo Testamento. Você sabia que o último livro da Bíblia a ser escrito não foi Apocalipse? Não foi. Ele está lá no final, o Apocalipse, porque ele trata do tempo do fim. Por isso, por uma ordem assim cronológica, didática, para a gente entender melhor. Mas o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João, cerca do ano 100 depois de Cristo. Então, veja só, ele estava bem velhinho e coitado, né? Se Jesus anulou, Jesus não se deu nem ao, ao trabalho de falar para o João, coitado, falou assim, João, ó, depois, não escreve sobre isso não, tá? Porque eu anulei, sabe? Ele nem avisou o João que ele tinha anulado, então anulou, não anulou, gente. Será que ele não iria avisar o João? O discípulo amado, um dos 3 mais íntimos com ele, os 3 discípulos que mais estavam com Jesus, os mais próximos, era Pedro, Tiago e João. Sabe? E ele não avisou, coitado. Não é, queridos. É que ele não anulou. Tá certo? O último verso dessa noite, eu gostaria de ler com você. Agora, esse aqui é o Evangelho de João, tá? Mas é na carta de João, lá perto de Apocalipse. A carta, ele escreveu 3 cartas, e essa é a primeira carta. A primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 3 e 4. Olha, alguns vão querer me xingar agora. Porque aqui ele fala pesado, mas não tem por que me xingar, porque não sou eu. É a Bíblia que está dizendo, porque o que o William fala não importa, o que importa é o que a Bíblia fala, tá certo? Então veja só aqui, olha, capítulo 2 de João, do 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 3 diz assim, ora, se sabemos que o temos conhecido... Não, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Peraí, aqui ele vai mostrar como que você sabe se uma pessoa o conhece. Que a pessoa fala assim, ah, eu conheço, será? Aqui ele dá a explicação. Ele fala assim, olha, ora, nós sabemos que o temos conhecido por isso. De que forma? Se vocês guardam os seus mandamentos. Então, se a pessoa fala assim, não, mas eu conheço... Eu só não guardo, mas conheço. Não, então não conhece. Não, mas não conhece. É o que a Bíblia está falando. Olha, sabemos que o temos conhecido por isso. 2 pontos. Aí ele continua. Se guardamos os seus mandamentos. Se eu falo, ó, se eu aqui, William, falo que conheço, mas eu não obedeço, eu não guardo, eu não conheço. Estou falando da boca para fora. Sabe, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. A gente está, sabe, a gente vive hoje, a gente entra na rede social, há uma brigaiada política. E por quê? Porque a gente sabe que você conhece a vida das pessoas ali e sabe que esses políticos, eles falam uma coisa, mas eles vivem outras, sabe? Então é isso. Não adianta eu falar, não é o que eu falo, mas é o que eu vivo, tá certo? Se guardamos... Agora, gente,
é difícil agora o que eu vou ler agora. O verso 4, veja aí, lê aí. O verso 4, ele é terrível, ele é duro, ele bate pesado. Ele fala assim, ó, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? O que está escrito aí? Lê aí. Ele disse, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Isso mesmo, ele é mentiroso. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe? E interessante que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E aí quem mente então é o filho do diabo. É o que está dizendo aqui, não sou eu. Não vamos falar assim, o William falou. O William não, o William só leu. Leia aí na sua, lê na sua que você vai ler a mesma coisa. Sabe? Então, eu falei que hoje ia ser duro, hoje ia chacoalhar. Falei ou não falei? E o que você vai fazer? E agora? Aí você fala assim, mas a família... Não, por isso que eu perguntei, você crê na palavra de Deus, sim ou não? Porque, mas é a tradição, sabe? Mas é duro, sabe? Porque às vezes a maioria de nós aprendemos diferente. Às vezes o pai, o avô, o bisavô, a gente aprendeu de uma forma. Aí quando chega aqui, mas é assim mesmo. Mas existe um verso na Bíblia que às vezes a gente não gosta mais nem de estar falando muito, porque o presidente fala todo e aí virou um motivo de briga, tudo. Mas o que ele fala é verdade. Fala assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17:17. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe? Ela nos liberta. Aquilo que era... Eu aprendi de um jeito, mas agora hoje eu estou vendo que é diferente. E sabe, mas é assim mesmo, a vida toda nossa nós estamos aprendendo, nós vamos morrer e nunca sabemos tudo, então cada dia a gente aprende uma coisa nova, e hoje nós aprendemos isso, que a lei não foi abolida, e não adianta eu estar com uma Bíblia, vou falar para você, colocar aqui uma Bíblia embaixo do braço, Bíblia não é desodorante para ficar embaixo do braço, não adianta eu estar com a Bíblia embaixo do braço e não obedecer o que ele fala, aqui fala que se eu faço isso e não obedeço, eu sou mentiroso. E você, o que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Mas sabe qual é a minha sugestão para você? Dobre os seus joelhos, você sozinho aí, você e Deus. Dobre os seus joelhos e clame a Ele. Fala assim, Senhor, eu estou aprendendo hoje coisas novas. Peça para Ele ajuda para tomar a decisão de acordo com a vontade dEle. Não de acordo com a minha vontade, não aquilo que me agrada, não aquilo que agrada a família, não aquilo que agrada a tradição, não aquilo que agrada a sociedade, mas aquilo que agrada a Deus, porque ele diz assim, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Sabia? Então, e eu sei que eu e você, nós queremos a vida eterna, a salvação que Ele nos oferece, assim como Ele ofereceu aquela salvação lá para Zaqueu, Ele oferece para mim e para você. Ele oferece para mim e para você. É porque nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo em nossa vida, e nós aceitamos isso pela fé. Mas eu preciso tomar uma decisão, porque não tem mais nada que eu possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar a proposta. Então veja só, eu não tem como eu fazer alguma coisa para ser salvo? Não tem. Vou dar um exemplo para você. Conhece a história da mulher que foi pega em adultério lá? Então, o que aconteceu? Ela foi apanhada em adultério. E aí, a lei de Moisés falava que quem fosse apanhado em adultério em flagrante deveria ser apedrejado. E aí trouxeram aquela mulher, e aí tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. E quando jogaram ela nos pés de Jesus, condenando, Jesus falou assim, quem tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eles ficaram com medo que o pecado deles fosse revelado, e foi saindo um por um, até que não sobrou mais ninguém, a não ser Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde, não, Senhor. E ele diz aquela frase, eu também não te condeno. Quando ele fala assim, ele traz a salvação. Aquilo é a graça, aquilo é a salvação. Ele oferece. Ela merecia? Ela não merecia.
Jesus ofereceu naquele momento salvação. Naquele momento Jesus a salvou. Aí, só que agora, salvou, continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Não. Jesus falou assim, agora então vai e não peques mais. Agora muda o estilo de vida, sabe? Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Não. Eu guardo os mandamentos porque assim como aquela mulher, Jesus já me deu a salvação. E agora, como Ele me deu a salvação, como gratidão, eu mudo meu estilo de vida. Eu vou viver como Jesus viveu, como o exemplo que Ele me deu. Agora eu obedeço, eu tenho prazer em obedecer porque Ele me salvou. Eu faço isso como gratidão. Porque quem é salvo é uma nova criatura, ele não faz as mesmas coisas. Por isso é uma conversão. Ele converteu. Conversão é mudança de direção. É isso que Ele quer para mim e para você. Tá certo? E por isso eu peço para você, dobre os seus joelhos. Você sozinho com Deus. E clame e fala, Senhor, me ajude a fazer a Tua vontade, a obedecer as Tuas ordens, seguir os Teus caminhos. Quero orar com você. Posso orar com você? Então aí onde você está, feche os olhos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque hoje nós aprendemos coisas novas. Sabe, mas são coisas que às vezes é difícil para a gente tomar uma decisão, mas é necessário. Obrigado porque o Senhor não nos deixa nas trevas, na escuridão, mas o Senhor clareia o nosso caminho. O Senhor nos ensina qual é o próximo passo que devemos dar. Obrigado, ó Pai, por me instruir e por não me deixar desinformado. Obrigado, porque a Tua graça alcança cada um que aqui está, cada um que passou por essa live. E Pai querido, que a Tua graça, Jesus Cristo, alcance cada um desses nossos parceiros, desses nossos irmãos motociclistas, que os nossos queridos, os nossos amigos a quem amamos, nossos familiares, possa ser alcançado e conhecer essa verdade que hoje nós aprendemos também. Que cada um de nós aqui possa tomar a decisão correta de fazer a Tua vontade. Não importa o que os outros pensem, o importa a nossa consciência com Deus. Dá-nos uma boa noite de descanso. E Pai, derrame as Tuas bênçãos, aquela bênção que o Senhor tem preparado para cada um, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão motociclista, um moto abraço para você, uma boa noite, um bom descanso para você. Obrigado por estar com a gente aqui. E na quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui. Vamos completar. Nós vamos falar sobre o dia de relaxar, ok? E vamos dar sequência a esse estudo. Esse moto-estudo, ok? Então eu espero você e que Deus abençoe ricamente, grandemente você, a sua família, a sua vida. Em nome de Jesus, e quinta-feira estamos juntos, tá bom? Um abraço, fica com Deus.